Conforme informações apuradas do jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, o São Paulo monitorou a situação do atacante Vitinho, que pertence ao Dynamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador tem sua situação observada por algumas equipes da elite do futebol nacional. De acordo com a apuração realizada pela equipe de reportagem do GE, além do tricolor paulista, outros 3 clubes da Série A estão de olho no atleta. Seriam eles Atlético, Internacional e Santos. O interesse santista foi informado pelo setorista Lucas Santos. O atacante Vitinho tem seus direitos econômicos avaliados em 5 milhões de euros, aproximadamente 28,8 milhões de reais na cotação atual, segundo dados do Transfermarkt. Pelo Furacão, ele atuou em 86 vezes, marcou 17 gols e foi campeão de 4 torneios. Um detalhe é que o atleta foi um dos brasileiros que deixou a Ucrânia após o início dos conflitos com a Rússia. Segundo o GE, o atacante, que tem contrato com o Dynamo até 2026, ainda aguarda o parecer final da FIFA sobre sua situação para definir seu futuro. E aí, gostariam de ver Vitinho no São Paulo? Será, hein? Vamos aguardar. Será que tem espaço para mais um Pablo no São Paulo, amigos tricolores? Sabemos que o clube está atento ao mercado da bola e entre as posições desejadas está a de um zagueiro. Como eu disse em vídeo anterior, após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguns nomes vão surgir. Segundo Fábio, jornalista brasileiro em Moscou, o zagueiro Pablo já decidiu ir embora da Rússia. O jogador está acertando os últimos detalhes para deixar seu clube e está muito chateado e preocupado após as sanções ao país, e por isso deixará a Europa nos próximos dias com a família. Em sua passagem pela Europa, o zagueiro tem 144 jogos, 9 gols e 5 assistências. O São Paulo prega cautela com todos os atletas que chegaram ao Brasil devido ao conflito recente vivenciado. Talvez não seja o momento certo para tratar de negociações. O clube tem interesse em vários, mas não vai fazer proposta no momento. A diretoria deixou os empresários avisados de que quando começarem a definir o futuro para que procure o São Paulo. O mesmo acontece com David Neres. O São Paulo tem interesse na contratação do jogador, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, por empréstimo. O clube, no entanto, é cauteloso ao abordar o tema. O jogador de 24 anos está traumatizado com a guerra ocorrida no leste europeu por iniciativa da Rússia, e o tricolor evita forçá-lo a tomar uma decisão sobre o seu futuro, conforme apurado pela Goal. A diretoria já havia feito contato para tentar o empréstimo do atleta, mas sem aprofundar nas tratativas. A preocupação do clube é com a segurança do atleta e de sua família. Depois que estiver no Brasil, os paulistas tentarão avançar nas conversas para que ele retorne ao Morumbi com um contrato de empréstimo. Como o contato ainda é iniciante, o São Paulo não propôs o tempo de cessão nem moldes financeiros do vínculo. Este tipo de conversa só ocorrerá em caso de sinal positivo do staff do jogador após a sua volta ao Brasil. O jogador deixou a Ucrânia nos últimos dias com auxílio do Itamaraty, entretanto ainda não tem destino definido. David Neres foi contratado por 15 milhões de euros, 86,37 milhões de reais na cotação atual pelos ucranianos neste mercado da bola. O atacante, que pertencia ao Ajax da Holanda, assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026. A busca do São Paulo pelo atleta é tratada como uma oportunidade de mercado nos bastidores do Morumbi. Revelado em Cotia, ele pode chegar para reforçar uma posição considerada carente pelo técnico Rogério Ceni. O treinador pediu a contratação de um atacante que atue pelos lados do gramado à diretoria de Júlio Casares. Fernando Diniz falou de sua saída do São Paulo em participação recente ao programa Bem Amigos. Segundo ele, aquela foi a demissão que mais doeu em sua carreira. Disse que foi um trabalho de muita gente, de uma torcida gigante e apaixonada, e um trabalho sem contratar ninguém, enxugando a folha e oportunizando. Disse que pelo aspecto coletivo, conseguiu fazer o time jogar de uma maneira que é difícil fazer. O time jogava bem e treinava bem todo dia.
Eles se entendiam bem. Falou que foi uma pena termos caído tanto, tirando os 2 títulos da nossa mão. O treinador disse que confiava na retomada do time. No jogo que ele estava com a intuição de que o São Paulo pudesse voltar, foi justo que ele foi demitido. Ele acha que devia ter ficado. Na tarde calorosa de ontem, o São Paulo venceu do Água Santa com um placar de 2-1 em Diadema e agora ocupa a liderança do Grupo B no Campeonato Paulista. O primeiro gol da equipe foi de Reinaldo, que cobrou um pênalti, isso mesmo que vocês ouviram. Pênalti marcado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que também expulsou o jogador do adversário, autor do gol de pênalti indefensável para o goleiro rival. Aliás, Kingnaldo praticamente acerta todas as vezes que tenta nas cobranças. Nisso, o torcedor não tem do que reclamar. E na transmissão do jogo, o comentarista disse que o atleta já revelou de onde vem a força na perna para conseguir se dar bem, sempre quando acionado. Segundo a história contada, Reinaldo tomou leite no peito da mãe dele até os 7 anos de idade, se não me engano. Mesmo grandinho, ele tomava leite em pé na mãe dele e por esse motivo acha que ficou mais forte, fazendo assim bons chutes ao cobrar pênaltis e atingir a meta. O segundo gol do São Paulo foi nada mais nada menos feito pelo nosso 9 querido, aquele que é só tocar para ele que com certeza ele resolve. Já sabem, né? Isso mesmo, Caleri. Que golaço, hein? De bicicleta, uma verdadeira obra de arte. Ele repetiu a façanha de fazer gol contra o Água Santa, assim como em tempos atrás. E inclusive foi eleito o craque do jogo de ontem. A torcida, no entanto, já se movimenta por meio das redes sociais, dizendo que ele merece o prêmio de jogador com o gol mais bonito do ano. Os dados do SofaScore Footstats para nosso artilheiro de 28 anos são animadoras. É uma química muito gostosa que ele tem com São Paulo, não acham? Na mesma partida tivemos algumas novidades. Pablo Maia disputou o 4º jogo consecutivo como titular no São Paulo, formando junto com Nestor a dupla de volante do técnico Rogério Ceni nas últimas partidas. O atleta saiu da partida para a entrada de Andrés, que fez sua estreia no tricolor e foi bem por sinal. Segundo o lance, atuando na posição de primeiro volante, Andrés mostrou boa saída de bola e conseguiu chegar ao ataque, criando oportunidades. O colombiano acertou todos os 23 passes que tentou, na maioria sendo toques para frente, conseguindo organizar as jogadas ofensivas. O lateral direito Moreira foi outro estreante do time profissional no confronto da tarde da última segunda-feira. O atleta também pode atuar como lateral esquerdo e meio-campista. No São Paulo, desde 2017, o jovem atleta soma passagens pela seleção portuguesa de base e recebeu elogios de Rogério Ceni. Já o atacante Juan fez seu primeiro jogo como titular nesta temporada. Ele foi revelado em Cotia e tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Ontem ele obteve a maior nota do time, fora os autores dos gols, isso pelos dados especializados do SofaScore. Ao todo, 10 jogadores da base foram relacionados na partida contra o Água Santa. Moreira, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Juan como titulares, e Beraldo, Wellington, Sara, Marquinhos, que teve participação nas últimas 3 vitórias do São Paulo, e Natan no banco. Uma média de 9,2 atletas de Cotia relacionados em 2022. Alguns jogadores retornaram para o jogo de ontem, são os casos de Rigoni, escalado após indisposição, Miranda voltando à titularidade e Luciano novamente em campo, e isso inclusive foi motivo para questionamento de um jornalista, que eu particularmente admiro muito o trabalho, na coletiva pós-jogo. Veja só. Gazeta Esportiva, Rogério, no último jogo você havia indicado que Luciano precisaria de mais tempo de preparação para voltar a atuar, mas ele acabou entrando hoje novamente. Por que a mudança de planos? Não, muito pelo contrário, é exatamente o que eu te falei. Eu pensava começar com o Luciano este jogo. Devido ao que eu vi no jogo contra o Campinense, eu resolvi novamente manter o Luciano no banco e dar minutos para ele. O que eu não posso é querer 90 minutos dele agora, porque eu acho que todos podem, é claro, não discuto aqui a qualidade técnica do Luciano, mas que ele ficou muito tempo parado e é necessário que ele vá se adaptando, entrando 20 minutos, 30 minutos, né, dessa maneira. Eu fiz as 4 trocas porque eu achava que poderia dar uma intensidade maior ao jogo. O time também
se fechou mais, o Água Santa se fechou mais e nós não conseguimos dar um ritmo maior na partida devido também à temperatura no dia de hoje. Mas o Luciano teve seus minutos que eu quero pôr para o Luciano para jogar, mas eu preciso dele bem fisicamente. Enquanto não tiver, é difícil colocar mais minutos do que ele está tendo. Por outro lado, alguns jogadores ficaram de fora deste duelo. São os casos de 2 novos lesionados, Diego Costa com pequeno estiramento no adutor direito e Alisson com estiramento na região anterior da coxa direita. Ambos serão analisados esta semana. Além disso, queridinho de Ceni, o meio-campista Gabriel Sara ficou fora do time titular pela primeira vez no ano. Uma observação é sobre o Caio, que não vem sendo relacionado para os jogos. A torcida já começou a sentir a falta do garoto. O São Paulo não perde há 6 jogos na temporada. São 4 vitórias, 2 empates, 8 gols a favor e 2 gols contra. Os jogadores do São Paulo ganharam folga nesta terça-feira. Porém, Luan e Patrick seguem aprimorando a forma física e treinaram hoje no CT, dando continuidade à pré-temporada. Ambos estão se aproximando do tão desejado retorno aos gramados. Quem também compareceu nesta terça no CT foi Alisson e Diego Costa para realizarem tratamento. A tendência é que ambos façam exames mais detalhados nesta semana para descobrirem o grau de suas respectivas lesões. O elenco se reapresenta amanhã pela manhã e inicia a preparação para o clássico contra o Corinthians no próximo sábado, às 16 horas em casa. Nicão, com Covid-19 pela terceira vez, não vem deixando de cuidar da forma física enquanto cumpre isolamento social. Nesta terça-feira, o camisa 10 do São Paulo postou em suas redes sociais vídeos treinando em seu apartamento com a ajuda de um profissional da área. O salve de hoje é para Vinícius, de Itaipé, Minas Gerais. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!